O curso de técnicas de panificação visa capacitar o profissional para atuar em serviços gastronômicos. Para isso, aborda os principais ingredientes, utensílios e equipamentos empregados na área. Apresenta vários tipos de pães ao redor do mundo, diversas receitas básicas e muito mais. Nessa aula, vamos aprender sobre alguns importantes tipos de pães no mundo e no Brasil, destacando as características referentes à panificação específicas de cada região. Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de técnicas de panificação. Estamos avançando em nosso curso, continue se empenhando. Espero que tenha estudado bastante o conteúdo que aprendemos na aula passada. Agora vamos dar seguimento à nossa aula e começar a aprender assuntos novos. Na aula de hoje, vamos destacar alguns importantes tipos de pães no mundo. Nessa aula, vamos viajar rapidamente pelo mundo, abordando os principais pães e ingredientes empregados em cada região. Nosso objetivo é apresentar informações que ampliem a sua base de conhecimento sobre a panificação pelo mundo. Com isso, pode-se aplicar esse conhecimento como um diferencial no cotidiano de trabalho. Então, vamos começar a conhecer os principais tipos de pães no mundo. Bloomer. Trata-se de um dos pães britânicos mais conhecidos. Esse pão pode ser feito com farinha de trigo integral, de centeio ou de uma mistura de cereais. Porém, o mais comum é a farinha branca. É caracterizado por ser assado sem o uso de formas, ter formato oval e possuir de 4 a 6 cortes, com a técnica de talhar na parte superior. Nos casos em que é bem preparado, o bloomer possui o miolo macio. Ele é vendido embrulhado em plástico. Crumpets. É um antigo pão inglês, tendo as suas primeiras receitas datadas do século XVIII. Em seu preparo, é empregado fermento em pó ou bicarbonato de sódio. É em função disso que sua aparência é cheia de furinhos. Os crumpets mais indicados são aqueles preparados por bons padeiros ou feitos em casa. Ele é ingerido quente e com manteiga. Atenção, vamos ver uma informação interessante a ser destacada para o seu estudo sobre esse pão. Fique ligado, os crumpets são tão populares quanto os muffins e os pikelets. São encontrados com facilidade em supermercados. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, podemos voltar às explicações. Continue atento. Hot Cross. Ao longo da Idade Média, os pequenos pães ingleses Hot Cross eram marcados com uma cruz em cima para afastar os maus espíritos. Hoje em dia, essa tradição não existe mais, mas permanece sendo um dos pães mais populares da Inglaterra. O Hot Cross já foi considerado um símbolo de riqueza e sofisticação. Sua massa enriquecida com passas, noz moscada e canela era cara, e os pães eram sempre servidos acompanhados de vinho. Hoje em dia, ele é consumido em eventos festivos religiosos, especialmente no período da Páscoa. Lard cake. Esses pães são preparados com farinha branca, açúcar, frutos e enriquecidos com gordura, sendo um pão típico inglês, com diversas versões na Inglaterra. Todas essas versões possuem o mesmo nome, mas cada uma possui a sua especialidade. Tradicionalmente, esses pães eram preparados para celebrar o período da colheita. Porém, na época em que os frutos começaram a ter preços mais acessíveis, passaram a ser preparados o ano todo. O lard cake tem banha de porco e é considerado de grande teor calórico. Pikelets. Em alguns locais da Inglaterra, os pikelets são confundidos com os crumpets, porém possuem uma consistência mais fina e uma forma de preparo distinta.
Os pikelets são preparados diretamente na chapa, da mesma forma que as panquecas. Esse pão é encontrado com facilidade nos mercados ingleses. Agora, vamos conferir se você está atento. Clique na alternativa que serve para completar corretamente a sentença exibida. Em seu preparo, o tem banha de porco e é considerado de grande teor calórico. Bloomer, crumpets, hot cross, lard cake, pikelets. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. É isso mesmo, você acertou. Respondido o exercício, podemos partir para mais um tipo de pão no mundo. Bara bread. Trata-se de um pão típico do país de Gales, tendo como ingrediente principal o corinto. É um dos pães de frutos mais populares das Ilhas Britânicas. A palavra bar quer dizer pão, enquanto bread significa com bolinhas, que diz respeito exatamente ao corinto empregado nessa receita. O bara bread é preparado com farinha branca, em seguida é fermentado e possui uma consistência mais densa. Atualmente, além dos corintos, são acrescentadas frutas cristalizadas banhadas em chá. Baguete. Tradicionalmente, esse pão era chamado de pain de fantasie. Há diversas versões desse típico pão francês nas regiões da França e em outros países. Além do formato, a sua massa é bastante leve, pois existe pouca quantidade de fermento. A baguete surgiu na época em que a farinha branca era considerada como um sinal de qualidade na preparação. Ao mesmo tempo, novos métodos de preparação da massa e fornos com vapor foram desenvolvidos. O resultado foi esse saboroso pão de casca crocante e fina, e miolo macio. Atente-se para mais um conhecimento que deve ser destacado no seu aprendizado. Fique ligado, também há outros tipos de baguete, como a baguete à l'ancienne, a baguete soloia e a baguete de campagne, que são típicas de regiões da França. Após destacar mais esse aprendizado, vamos ver outros tipos de pães no mundo que devem ser abordados. Brioche. Esse pão é enriquecido com manteiga e possui formato tradicional que se assemelha a um cogumelo, sendo chamado de brioche à tête. Possui uma massa delicada e preparada também com farinha, ovos e fermento, parecida com a de alguns pães ingleses. A proporção de manteiga com a farinha nessa receita é de metade ou 3/4, e por isso é considerada como uma massa enriquecida. O brioche pode ser consumido com doces, compotas, geleias, além de alguns serem assados já com recheio. Hoje em dia, ele é considerado como um pão popular em diversos locais do mundo. Épi. Do mesmo modo que os ingleses, os franceses possuem o seu pão festivo das colheitas. É o épi. Esse pão é preparado normalmente com a massa de baguete. É caracterizado pelas massas serem divididas em pequenos pedaços e, na sequência, unidas em formato de espiga e coroa para assar. Esse formato foi pensado exatamente para simplificar o compartilhamento do momento de ser ingerido. Sua massa é leve e quebradiça. Croissant. É um pequeno pão francês com formato de meia-lua, sendo preparado com massa folhada e servido comumente com manteiga e geleia. Uma das versões para o seu surgimento é que, em 1886, no decorrer da guerra entre austríacos e turcos, ao invadirem o campo de batalha dos austríacos, o alarme dos padeiros turcos tocou e fez com que eles vencessem a guerra.
Como prêmio, acredita-se que eles ganharam o direito de elaborar um pão com o formato da bandeira da Turquia. Dessa forma, apareceu a meia-lua, com o nome de croissant, que quer dizer crescente. Naquela época, o croissant não era preparado com massa folhada, mas com uma massa parecida com o pão. Foi em 1990 que um padeiro francês começou a prepará-lo com massa folhada, e assim começou a ser consumido nos cafés da manhã franceses de outros países. No Brasil, além de recheio de manteiga, a população brasileira gosta bastante de croissant com chocolate. Pain de Compagnie é considerado um pão caseiro francês por ser regional, tendo sido criado por um padeiro de Paris e bastante consumido nas grandes cidades. É caracterizado por ser preparado de uma massa fermentada com a casca grossa, de cor acinzentada e enfarinhada. O seu formato arredondado se deve ao fato de ser assado diretamente no forno sem utilização de formas, porém não há uma padronização para sua modelagem. Há uma versão rústica do pain de compagnie, que é preparada com fermento natural. Os tamanhos produzidos no interior são bem maiores do que os que são comercializados em cidades grandes. Interessante mencionar que depois das baguetes, o pain de compagnie é o pão mais popular da França. Antes de prosseguirmos, vamos ver se você fixou as informações. Selecione a alternativa que completa corretamente a próxima afirmação exibida. É um pequeno pão francês com formato de meia-lua, sendo preparado com massa folhada e servido comumente com manteiga e geleia. Baguete, brioche, épi, croissant, pain de compagnie. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Exato! Você realmente está prestando bastante atenção na aula. Agora que o conteúdo foi fixado, podemos prosseguir com o aprendizado. Pistolet. Esse pão é consumido em pequenos almoços e cafés, sendo pequenos pães belgas semelhantes com os croissants franceses. Com formato arredondado e pequeno, são enriquecidos com manteiga e são caracterizados por um recorte no meio da massa, que é realizado com uma vara mergulhada em óleo antes de serem assados. Os pistolets são mais consumidos com geleias ou à maneira francesa, cortados em pedaços e mergulhados ao leite. Danish. Esse pão também pode ser chamado de pão de Viena, pois surgiu nessa cidade austríaca. Já nos Estados Unidos é chamado de massa dinamarquesa e na Europa de massa de Copenhague. A massa do Danish é preparada pelo método indireto com a esponja e precisa ser manipulada em ambiente refrigerado. Isso é necessário para que não ocorram reações químicas ao longo do seu processo. Seus componentes básicos são os seguintes: farinha, leite, ovos, açúcar, sal, fermento seco, manteiga e gordura. Esse pão também pode ser preparado com massa doce e coberto com glacê, frutas cristalizadas, dentre outras opções. Ciabatta. É um pão típico italiano com formato oval, sendo caracterizado pelo uso de azeite em seu preparo. Isso produz um pão de miolo macio, cheio de furos e casca grossa e crocante. No decorrer do seu processo de sova, é indicado que seja bem amassado para realçar ainda mais o sabor da massa, frequentemente acre e doce. Pode-se adicionar na massa ingredientes como queijos, azeitonas, nozes, dentre outros elementos. Nos mercados italianos, a ciabatta é comercializada pré-assada. Assim, a finalização do cozimento é realizada pelos clientes para que possam degustar de um produto final com mais sabor e textura. Focaccia. Esse tipo é considerado um pão da família italiana. Pode ser preparado com as massas que sobram,
assadas em altas temperaturas. Com o formato de bolacha, o focaccia é conhecido como pizza rústica ou pizza genovesa, porém também pode apresentar formato quadrado. A sua massa é esticada em uma assadeira e suas covas são realizadas apertando a massa com os dedos. De modo tradicional, salpica-se sal grosso e alecrim antes de a massa ser levada ao forno. Contudo, há outras versões, como queijo e cebola. Atenção! Vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado. Nos casos em que a focaccia é preparada em pequenas porções, é denominada como focaccette. Tendo ressaltado esse ponto, vamos conhecer outros tipos de pães mundialmente conhecidos. Grissini. Com origem no noroeste da Itália, são pequenos palitos de pão preparados com farinha branca e azeite, assados até ficarem crocantes. Também podem ser preparados com farinha integral e são polvilhados com gergelim, papoula, sal grosso e outras sementes antes de serem assados. Além de serem ingeridos como aperitivos, também são indicados para sopas com a banha calda, um tipo de fondue da região de Piemonte, na Itália. O grissini é parecido com francescini, um pão italiano preparado no mesmo estilo, mas com textura mais robusta. Panetone. Sendo um símbolo do Natal, o panetone tem origem na região de Milão, na Itália. Trata-se de uma massa enriquecida de pão, preparada com manteiga, ovos, leite, frutas cristalizadas, açúcar e farinha. O seu formato tradicional é de cilindro com base quadrada e formato superior semelhante a uma cúpula de igreja. Foi a partir dos anos 300 que o panetone começou a ser popular no mundo todo. E com isso, as receitas ganharam novas formas e novos ingredientes. Sfilatino. Trata-se de um pão italiano preparado com grande quantidade de azeite. É bastante parecido com as baguetes francesas, mas é menor, com miolo macio, crosta escura e crocante. O sfilatino é um acompanhamento das refeições italianas. Bolo rei. É típico da Espanha e de Portugal, sendo um pão recheado com frutos e cascas cristalizadas em formato de coroa. Dentro dele é colocada uma moeda que trará sorte à pessoa que a encontrar, sendo esse pão utilizado para celebrar as datas natalinas. Ele é distribuído por pessoas vestidas como os Reis Magos em 6 de janeiro de todos os anos. Vamos fixar o conteúdo mais uma vez com um exercício. Defina se a afirmação apresentada a seguir é correta ou errada. Ciabatta é um pão típico francês com formato retangular, sendo caracterizado pelo uso de azeite em seu preparo. Correto? Errado. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem, essa afirmação é realmente errada, pois vimos que a ciabatta é um pão italiano e com formato oval. Agora podemos voltar às explicações. Pumpernickel. É um pão típico alemão, com sabor azedo e forte. Trata-se de um dos preparos de panificação mais populares da Alemanha. Segundo a receita original alemã, o pumpernickel é preparado sobretudo com farinha de centeio, que é fervida ao longo de várias horas para amaciá-la. A massa é armazenada em uma forma de pão quadrada e na sequência é cozida a 200 graus Celsius. Após isso, ela é vaporizada a 100 graus Celsius por 16 a 24 horas. Esse processo possibilita que os ingredientes caramelizem, fornecendo ao pão sua cor marrom, escura e seu sabor característicos.
Pretzels. Tendo origem na Alemanha, esses pães possuem um formato parecido com o do ciclo solar, com o nó central e as partes entrelaçadas. Hoje em dia, os pretzels são apreciados em todo o mundo. No Brasil, já há empresas de fast food especializadas em seu preparo. Esses pães são preparados com farinha branca, leite e sal marinho. O sal marinho é empregado na receita e na sequência para salpicar a massa. Depois de assados, ficam com uma crosta dura e dourada, e o molho adocicado e branco. Pita. Trata-se de um pão pequeno e baixo, que quando assado fica parecido com uma bolsa. Bastante popular em todo o Oriente Médio, é um dos mais conhecidos pães gregos e turcos. O pita é assado em forno de barro, bem quente, e é por isso que fica com essa apresentação. Possui pouco miolo e é preparado com fermento, ao contrário do pão ázimo. É ingerido com carnes assadas e molho de iogurte, com hortelã. Também existem outras variações, como o pita aromatizado com ervas. Challah. Preparado principalmente para o sabá e outros feriados judaicos, esse pão é feito com ovos e óleo vegetal, sendo modelado em formato de trança ou espiral. Esse pão pode ser adoçado com açúcar ou mel e ter a adição de uvas passas. Contudo, o mais consumido é o challah com sementes de papoulas salpicadas. Atenção, é importante que você compreenda a seguinte informação. Fique ligado, o challah possui uma textura semelhante à do brioche. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver mais alguns tipos de pães mundialmente conhecidos. Tortilhas. Sendo típicas do México, podem ser preparadas com farinhas de milho e de trigo. São pães bastante finos que, ainda quentes, são moldados para serem acompanhamentos de carnes, queijos, vegetais e outros preparos. Chapati. Trata-se de um pão indiano bastante consumido, servido com as refeições, sendo também usado com os dedos para recolher comidas e molhos. Sua massa não possui fermento e, em razão disso, é chamado de pão ázimo, sendo preparado com uma farinha própria, a farinha ata. Há também outras variações chamadas rotas, rotis e dana rotis. Antes de encerrar as explicações sobre os tipos de pães, vamos acompanhar um vídeo ilustrativo que aborda o assunto que estudamos. Oi, Raquel. Você me chamou? Sim, Fabrício. Ainda bem que você chegou. Preciso muito da sua ajuda. Estou montando alguns pratos. Em alguns deles tem tortilhas como acompanhamento. Em outros tem brioches acompanhando o café. Certo. E qual é a sua dúvida? Eu quero que você me ajude a reconhecer os pães. Tem vários misturados aqui, e eu estou com medo de fazer confusão. Entendi. Pode deixar que eu te ajudo. Posso reconhecer quase todos os tipos de pães só de olhar. Que ótimo. Eu ainda não tenho essa habilidade. Veja. Esse é um brioche. Repare que o formato dele parece de um cogumelo. É verdade. Não tinha reparado nisso. Agora observe as tortilhas. Note que elas são bem finas. Sim. Obrigada, Fabrício. Você me dá dicas muito boas. Eu tenho muita experiência. Então posso te falar muita coisa. Muito interessante, não é mesmo? Com essas demonstrações fica bem mais fácil compreender os aprendizados. Com isso, chegamos ao final de uma parte de nossa aula e, portanto, no momento de realizar uma avaliação. Selecione a alternativa que contém a palavra que completa corretamente a próxima declaração exibida na página de exercício. É um pão pequeno e baixo, que, quando assado, fica parecido com uma bolsa.
bastante popular em todo o Oriente Médio. É um dos mais conhecidos pães gregos e turcos. Pumpernickel, pretzel, pita, chalá, chapati. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Perfeito. Você está mesmo atento. Agora que o conteúdo foi fixado, podemos prosseguir com o aprendizado. Essa etapa da aula é dedicada a um assunto muito importante. Iremos destacar os tipos de pães no Brasil. De acordo com o Programa de Desenvolvimento da Alimentação, Confeitaria e Panificação, o PROPAN, da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, o ramo da panificação é formado por mais de 63 mil panificadoras em todo o país. Dessa forma, é fundamental que você tenha em mente a seguinte ponderação. Fique ligado, a panificação é um dos maiores ramos industriais do Brasil. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver outras informações interessantes para complementar o seu aprendizado. O estado que possui a maior quantidade de padarias no Brasil é o de São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Já o estado com a menor quantidade de panificadoras é o de Roraima. Nas padarias do país, cerca de 80% do consumo se refere aos pães artesanais, sendo que a maior parte é referente ao pão francês. Os outros 20% correspondem aos pães industriais. No Brasil, a classificação dos pães, conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é elaborada segundo o ingrediente ou tipo que o caracterize. Então, vamos conhecer as categorias dessa classificação. Pão ázimo. Trata-se de um pão feito com farinha de trigo, água e sal, sem adição de fermento, apresentando-se sob o formato de lâminas finas. Pão de centeio. Esse pão é feito com pelo menos 50% de farinha de centeio, sendo proibido o uso de caramelo nele. Pão integral ou pão preto. Esse pão é feito com pelo menos 50% de farinha de trigo integral, sendo proibido o uso de caramelo para obter a cor característica. Pão misto. Trata-se de um pão feito com a mistura de várias farinhas. Pão doce. Esse é um pão de sabor doce, preparado com o acréscimo de açúcar ou mel, manteiga ou gordura, podendo possuir diversos recheios. Pão de leite. É o pão feito com o acréscimo de leite integral ou equivalente, composto de pelo menos 3% de sólidos totais. Pão de ovos. É o pão feito com o acréscimo de pelo menos 3 ovos por quilo de farinha, equivalente a 0,045 gramas de colesterol. Pão de luxo ou de fantasia. Esse pão possui a adição de substâncias alimentícias como leite, ovos, manteiga, queijo, coco, frutas secas ou cristalizadas e sementes oleaginosas. Esse produto é nomeado conforme o ingrediente que o diferencie. Pão de forma ou para sanduíche. É o pão preparado com a cocção da massa em formas untadas com gordura, gerando um pão com casca fina, macia e grande quantidade de miolo. Pão de glúten. Trata-se de um pão feito com farinha de trigo e glúten ou somente com farinha de glúten. Panetone. É um pão de formato específico, feito com leite, ovos, açúcar, manteiga ou gorduras e frutas secas ou cristalizadas, como vimos anteriormente. Farinha de pão ou de rosca. Trata-se da farinha conseguida por meio da moagem de pães ou roscas torradas em perfeito estado de conservação. Torrada. É preparada por meio de pães em fatias ou massa de pão moldada separadamente em formato de fatias e torrada.
Vamos conferir se você memorizou o que foi apresentado. Escolha a opção que completa a sentença corretamente. O pão é feito com farinha de trigo, água e sal, sem adição de fermento, apresentando-se sob o formato de lâminas finas. Ázimo de centeio, integral, misto, doce. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Parabéns, é muito importante que você fixe bem todas essas informações. Respondido o exercício, podemos partir para mais um conteúdo da nossa aula. Agora vamos conhecer outros tipos de pães no Brasil, destacando as características do pão francês. No Brasil, o pão francês surgiu no começo do século XX, por meio das tentativas dos padeiros brasileiros de fabricarem um pão com miolo e casca dourada, parecido com a baguete. Acredita-se que a receita chegou ao país por meio dos brasileiros ricos que retornavam de viagens da Europa. Contudo, o pão francês tão consumido no Brasil não está muito relacionado aos reais pães franceses. Ele se difere do pão europeu por possuir pouca quantidade de açúcar e gordura na massa. Em alguns locais do Brasil possui nomes diferentes, como no Rio Grande do Sul, onde é conhecido como cacetinho, e no Sergipe, onde é chamado de pão Jacó. Assim, o pão francês tem variadas denominações para um produto, que é sucesso de consumo em todo o território. Em relação a esse tema, é muito importante que você fique atento à próxima informação. Fique ligado, no Brasil há versões tradicional e integral do pão francês, além das variações mini para festas e eventos. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, podemos voltar às explicações. Continue atento. Agora vamos destacar as especificações do pão de hambúrguer. Esse pão possui origem nos Estados Unidos, sendo consumido no Brasil. Ele é consumido tanto nas pequenas lanchonetes, nas grandes redes de fast food ou mesmo para o consumo caseiro. O pão de hambúrguer é preparado com farinha branca, melhorador, açúcar, leite e gordura. Algumas versões possuem gergelim salpicado ou outro tipo de semente. Ele é empregado em variados tipos de lanches no Brasil e no mundo. Outro tipo de pão no Brasil que devemos destacar é o sonho. Saiba que o sonho é uma versão brasileira de um pão doce alemão denominado bola de Berlim. De acordo com a história, no século XVIII, um jovem padeiro alemão sentia bastante vergonha por ter sido afastado do exército. Então decidiu fritar algumas bolotas de massa fermentada ao invés de assá-las. Assim, esse saboroso produto se disseminou por todo o mundo. E, em 1920, o sonho passou a ser comercializado em padarias de São Paulo. Desde então tem sido presença frequente nas vitrines das padarias. Em seu início, o sonho era preparado com as sobras das massas. Com isso, os padeiros brasileiros as fritavam em formato de bolinhos e as recheavam com creme feito de leite, gemas, farinha de trigo, açúcar, manteiga e essência de baunilha. Para sua finalização, é recomendado sempre polvilhar açúcar de confeiteiro em cima do pão. Bem, antes de continuarmos, vamos ver o quanto você já entendeu sobre o que falamos. Na próxima página será exibida uma afirmação sobre o que foi explicado. Você deve analisá-la com atenção e definir se ela contém uma informação correta ou errada. Então, vamos lá. O pão francês tem variadas denominações para um produto que é sucesso de consumo em todo o território. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Ótimo, essa afirmação é mesmo correta, como aprendemos há pouco. Com o conteúdo avaliado, vamos iniciar mais um assunto de nossa aula. Nessa etapa, vamos conhecer um pouco mais sobre as especificidades do pão de queijo. Ao longo do século XVIII, no estado de Minas Gerais, eram fabricados bastantes queijos, e as sobras acabavam estragando.
Assim, para que isso não acontecesse, os cozinheiros passaram a executar várias receitas com queijo. Há diversos tipos de pães de queijo, com variados ingredientes e técnicas de preparo. O seu consumo é tão grande no país que há redes de estabelecimentos gastronômicos especializados em suas vendas. Além disso, o pão de queijo é um dos pães mais vendidos no ramo da panificação. O último tipo de pão no Brasil que devemos abordar é a broa de fubá. A broa de fubá é considerada uma iguaria caipira, tendo seus primeiros registros em 1733. Esses registros se referem a um livro escrito por Domingos de Souza Braga, que indica as suas despesas domésticas, sendo que uma delas era de 13 broas. Considerando essa como a versão real da história, as broas foram trazidas ao país pelos portugueses, ao longo do período de colonização, e levadas para Minas Gerais pelos tropeiros. Por sua vez, o antropólogo e folclorista mineiro Saul Alves Martins afirma que o termo broa é uma versão brasileira de bread, que significa pão em inglês. Segundo ele, a broa foi trazida ao país por imigrantes americanos, derrotados na Guerra de Secessão, em 1865. Seja qual for a história, fato é que as broas integram as iguarias mais comercializadas nas padarias, boulangeries e estabelecimentos semelhantes no Brasil. Atente-se para mais um conhecimento que deve ser destacado no seu aprendizado. Fique ligado, a broa de fubá é caracterizada por ter uma massa achatada. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver mais alguns aspectos sobre essa questão para que você entenda bem. Entenda que as padarias ou boulangeries modernos são estabelecimentos gastronômicos que fazem bom proveito do espaço e vendem. Além dos pães, tudo o que for associado à ação de comer e seus complementos. Agora, para complementar o seu estudo, vamos conhecer alguns interessantes nomes de pães e outras preparações das padarias empregadas no Brasil. A massa de pão de forma enrolado como croissant de 300 gramas é chamado de corninho. No Rio Grande do Sul, as baguetes são chamadas de flautas. As padarias das periferias do Nordeste são chamadas de gangorras, e seus forneiros são conhecidos como maloqueiros. No Ceará, o pão preparado com massa doce com 50 gramas é denominado mangaio, e o sovado é chamado de massa fina. Mita é um tipo de biscoito pernambucano, e minuta é um tipo de broa doce comum em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o pão de banha é chamado de cangalha. O pão sírio também pode ser chamado de pão chato. Em Santa Catarina, o pão de forma também é conhecido como pão de gaveta. Como já vimos, o tradicional pão francês também é chamado de cacetinho. Porém, em Alagoas, Minas Gerais, Sergipe e Rio de Janeiro, o pão francês é conhecido como pão de sal. Já na região nordestina é chamado de pão de água e sal. Na Paraíba, a bolacha feita com amido de milho, açúcar, sal e amoníaco é denominada como raiva. Em Minas Gerais, o termo salário mínimo é utilizado para designar os pães de pouco peso, preparados com a massa do pão francês. No Nordeste, o termo tabica é empregado para designar um tipo de bengala de 30 centímetros de comprimento e peso de 200 gramas. Os padeiros chamam as bisnaguinhas de totó. No Rio Grande do Sul, o pão carteira é chamado de vovó sentada. Antes de dar fim às explicações dessa aula, vamos acompanhar um vídeo ilustrativo que aborda o assunto que estudamos.
Nossa, Fabrício. Muito obrigada por esse pão de queijo que você fez para mim. Está delicioso. E eu estava morrendo de fome. Imagina, Raquel. É sempre um prazer cozinhar. Principalmente quando é pão de queijo. Como um bom mineiro que sou, essa é minha especialidade. Eu percebi mesmo. Aliás, falando nisso, em Minas Gerais, vocês chamam o pão francês de outro jeito, não é? Sim. Lá em Minas, o pão francês é conhecido como pão de sal. Que doido isso, né? Sei que no Brasil, dependendo da região, vários tipos de pães são chamados de nomes diferentes. Sim, isso é verdade mesmo. E para nós que trabalhamos com panificação, isso é muito importante. Porque precisamos conhecer todos os nomes. Já que esses são os produtos com que trabalhamos, não é mesmo? Ah, eu imagino mesmo. Então me conta mais alguns nomes curiosos. Claro, vamos ver. Você sabe o que é cangalha? Esses vídeos são muito bons para ajudá-lo com o estudo, não é mesmo? Assim, com mais esse aprendizado, já podemos finalizar essa aula. Espero que tenha aproveitado o seu conteúdo, pois ela foi repleta de conhecimentos. Dedique-se bastante ao estudo dessa aula para que o seu aprendizado tenha qualidade. Lembre-se de que já passamos da metade do curso. Até a próxima aula. Na aula de hoje o estudo foi específico para os tipos de pães no Brasil. Você conheceu sobre pão francês, sonho, pão de queijo, entre outros pães presentes no Brasil.